Estou muito feliz de ver o Paulo, a Sônia, o Daniel. Vocês são muito queridos nessa família. Vocês são parte dessa família. Amém? E todos vocês, sejam bem-vindos. A irmã está nos visitando. Primeira vez? Primeira vez? Brasileira? Seu nome? Cláudia. Cláudia. Muito bem-vinda, Cláudia. Muito bem-vinda. Nós somos a Igreja Unção e Vida aqui em Londres. Para alguns eu fiz até um convite pessoal para estar aqui hoje. E eu não sei porque todo mundo resolveu sentar do lado de cá, a maioria, né? Eu tô aqui, é por isso. E aqui... Só esperar acabar o culto ali atrás um pouquinho. O pessoal ainda está louvando, está no finalzinho do louvor. Irmãos, agora está melhor. Está melhor, estava muito... Obrigado. Irmãos, olha aqui um pouquinho. Esse culto ele é tão importante quanto todos os outros. Toda vez que nós nos reunimos no nome de Jesus, tem um peso de importância. É importante, é valoroso. Mas hoje, especialmente, eu queria estar conversando com a comunidade sobre a comunidade. Quem nós somos. Eu tenho 2 pontos só. Somente 2 pontos. O primeiro deles, que eu quero conversar com vocês, é preservar ou preservando a unidade integral do corpo ou da igreja. E o segundo ponto é a visão e missão para nós. Qual que é a nossa visão? Ou seja, para onde que nós estamos indo? E qual que é a nossa missão como cristãos? Qual que é a nossa missão como igreja? Então, são somente esses 2 pontos. Agora tem um monte de subpontos aqui que não dá nem para contar. Mas os 2 títulos principais são esses. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Eu calculo que eu vou falar aqui por uns 40 minutos. E eu sei que não é fácil ouvir por 40 minutos. Mas nós vamos orar aqui, pedir que caia um sobrenatural aqui. E que o Senhor unja os ouvidos, o Senhor unja minha voz, tudo aquilo que eu falar que realmente seja puro e seja sem nome de Jesus, é uma responsabilidade muito grande. Então, fecha seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos para ouvir a Tua palavra. Eu te peço que o Senhor venha falar conosco. Eu te peço, Senhor, que a sua voz, aquilo que está no seu coração, seja hoje liberado aqui no meio do nosso povo, no meio da nossa igreja. Que o Senhor venha trazer vida, venha trazer luz, venha nos dar direção, venha nos dar reconhecimento de identidade, quem nós somos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha me inspirar, venha me ungir, me tomar de tal forma que tudo aquilo que eu não possa fazer, o Teu Espírito faça, no nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouco sobre como é importante preservar a unidade da igreja. Eu quero trazer um texto para vocês que está na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3. Eu vou ler para vocês. Se vocês tiverem Bíblia, quiser abrir, 1 Coríntios capítulo 3, ou switch on your Bible. Existem algumas diferenças em traduções. Eu vou ler a partir do verso 4.
1 Coríntios 3, 4, vou ler até o 9. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, fala comigo, gente, o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão, ou seu salário, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Edifício de Deus somos nós. Vamos dizer isso juntos? Edifício de Deus somos nós. Se você é edifício de Deus, diga comigo. Edifício de Deus somos nós. Amém? Antes de adentrarmos aqui nesse texto, deixa eu falar alguma coisa sobre Paulo, que é o autor dessa carta, foi ele quem escreveu, e eu quero trazer algumas características da igreja de Coríntios. Então vou trazer um background que vai facilitar bastante a minha intenção aqui de falar sobre unidade, visão e missão. A mãe está ocupada. A respeito de Paulo, nós sabemos que Paulo foi um missionário. Existem 3 viagens missionárias que estão registradas na Bíblia de Paulo. O que ele fazeria de cidade em cidade para pregar o Evangelho, para pregar a mensagem que Jesus veio nos trazer, para pregar a boa nova, para que o indivíduo se convertesse e se arrependesse. Essa era a missão de Paulo. Então ele chegava na cidade, geralmente ele começava o seu trabalho a partir das sinagogas, por ser judeu, como uma estratégia, e ele pregava o Evangelho, e as pessoas, os indivíduos, de fato, eles se convertiam, se arrependiam. Mas Paulo sabia que a missão dele não poderia parar ali, porque quando o indivíduo se arrepende, ele simplesmente está começando o seu processo de salvação. A missão não está completa na vida do indivíduo. Ali ele começa toda uma caminhada numa nova direção, num caminho de arrependimento, onde ele vai crescendo, vai se aperfeiçoando, até que ele vai se moldando ao mesmo caráter que é o caráter de Cristo. Para isso, ele precisa de um acompanhamento. Então não adianta pregar o Evangelho, a pessoa se converter e deixar como se fosse um bebê espiritual sem o crescimento. Então, a missão de Paulo vai além. O que Paulo vai fazer nessas cidades, o que ele vai tentar fazer, que nem todas ele conseguiu, é formar uma congregação. Ele vai formar igreja. Ele vai formar o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O que é a igreja? Igreja é a congregação desses indivíduos que se converteram. E à medida que eles se convertem e vão crescendo, Deus vai dando dons espirituais para cada um deles. E por meio desses dons espirituais, os indivíduos eles vão se aperfeiçoando e eles vão formando uma verdadeira família muito similar como nós, porque a maioria de nós que estamos aqui, nós nos conhecemos, a maioria há mais de 10 anos, e nós estamos juntos, e somos irmãos e irmãs em Cristo, não é verdade? Alguns que chegaram mais recente,
é como se fosse a vida toda, porque a linguagem é a mesma. Então, essa era a função de Paulo, formar essa igreja. Então, meus irmãos, corpo de Cristo, igreja, não é indivíduo. A igreja não é você. Eu quero quebrar esse jargão, porque as pessoas falam, até corrigem, né? Não, você não pode dizer que você vai à igreja, porque a igreja é você. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a igreja não é você, a igreja não é você e seu marido, ou você e sua esposa. A igreja não é a sua casa, embora a vida eclesiástica deva refletir dentro da sua casa, mas a igreja não é a sua casa. A igreja é o corpo de Cristo, é a congregação dos santos, onde você vai encontrar toda a sorte de dons espirituais para um bem comum, que é o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Mas a missão de Paulo não para aí. Bom se parasse, mas agora, depois desse estágio, é que vai começar o trabalho árduo da missão de Paulo, que é manter a unidade, o bom senso, a igreja unida. E aí ele começa a ter muitas dificuldades. Por quê? Porque lidar com pessoas, a gente sabe que é difícil. Porque cada um pensa diferente, cada um tem ideias diferentes e cada um chega a ter visões diferentes. E a tendência, então, das pessoas, que é o que a gente vai ver que acontece aqui na igreja de Corinto, é que eles começam a se dividir em partidos dentro do próprio corpo de Cristo. Ou seja, o que era para ser uma unidade, agora vai se tornando divisão. E com a divisão, o que acontece? A igreja enfraquece. A igreja enfraquecendo, o indivíduo enfraquece na fé. Então, é uma missão bastante árdua, requer bastante joelho no chão, bastante choro, porque a batalha é muito espiritual. Em relação a essa igreja de Coríntios, ela tem umas características muito fortes que eu quero trazer aqui. Felizmente era uma igreja que não sofria heresias, como muitas outras, mas a igreja de Coríntios tinha uma característica, pelo contrário, uma característica muito forte. Primeiro, era uma igreja muito dotada de dons. A palavra vai dizer que não faltava dom nenhum para essa igreja. Tinha dom para tudo. Então, veja que eles tinham ferramentas suficientes para o edifício. Era uma igreja bastante cheia da graça e do poder de Deus. E era uma igreja, vai dizer no capítulo 1, que eles eram enriquecidos na palavra e no conhecimento. Eles tinham conhecimento profundo da palavra. E eles tinham conhecimento geral sobre Deus, Cristo, mundo espiritual. Então era uma igreja onde tinham muitos nobres, estudiosos, pessoas cultas e pessoas estudadas e aprofundadas na palavra de Deus. Então veja que essas características, elas apontam para uma igreja extremamente espirituais, com pessoas espirituais. Mas, sobretudo, Paulo vai conversar com eles e como quem conversa com carnais. Olha que doido, né? Ele conversa como quem está espiritualmente fraco. Isso nos mostra que você ter dons espirituais, conhecer a palavra em profundidade, você ter conhecimento, você ser rico espiritualmente, não é essencial para o propósito a qual nós fomos chamados. O que é essencial, eu vou ler para vocês, não precisa abrir,
a gente vê aqui com muita clareza, no capítulo 14, já no verso 1, ele diz assim: que fazer, pois, irmãos? Ele está falando de dons, né? Vocês têm dom de língua, falam em línguas, interpretam. E que fazer, pois? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, se nós formos dotados de todas essas riquezas, mas se não for para edificação, de nada tem proveito. Porque o projeto de Deus é a unidade da igreja, é um edifício. Vocês estão comigo? Amém. Amém? Então agora, vamos ao texto. Ele começa dizendo assim: quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Viu que já começa a criar um partido. Paulo, nós sabemos que ele foi aquele que implantou a igreja de Corinto. Ele foi o primeiro missionário, foi o primeiro cristão a pisar na cidade de Corinto e pregar o evangelho. Então ele é o pai espiritual dessa igreja. E Deus deu crescimento para essa igreja através do ministério de Paulo. A intenção de Paulo não era nem ficar muito tempo. Aliás, ele se aborrece, quer sair, e Deus pede para que ele fique mais um pouco, porque Deus tinha povo a ser ganho naquela cidade através da vida dele. E ele fica então por 18 meses. Aí ele deixa a cidade de Corinto e ele vai para Éfeso. E aí aparece esse indivíduo chamado Apolo, que não era discípulo de Paulo. Era um pregador independente. Ele vem de Alexandria, natural de Alexandria. Alexandria era uma cidade bastante culta, rica em ciência, bibliotecas. Era uma cidade de muitos eruditos, inclusive Apolo era um erudito. Ele era um exímio conhecedor do Antigo Testamento. A respeito de Apolo, a Bíblia vai falar que ele era um homem bastante eloquente na pregação. Olha que pregador! Bastante eloquente, preciso na palavra. Ele era fervoroso no espírito. Eu creio que muito por ele conhecer o Antigo Testamento e reconhecer que as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias apontava que Jesus era o Messias. Então ele tinha esse fervor dentro dele. A respeito de Apolo, ele também era um homem que foi instruído no caminho do Senhor. Muito provável na sinagoga de Alexandria. Então ele foi muito instruído, muito estudado nas Escrituras. Agora tem uma coisa interessante. Aliás, por conta disso, talvez com a pregação de Apolo, é que o povo foi se aprofundando mais na palavra, né? Foi crescendo. Paulo tinha aquele jeito, pensa no pastor Silas. Paulo era o pastor Silas que ia lá, pregava o evangelho, falava da cruz, falava do Espírito Santo, né? Aquela linguagem simples. Embora um homem muito inteligente também, estudado, mas quando ele pregava o evangelho, a pregação dele era de forma simples. E era um evangelho puro ali, né? Obviamente ele falava do conhecimento de Cristo, ele falava de todas as coisas essenciais. E Apolo, ele se aprofundava, ele ia um pouco mais além. Então pensa agora no pastor Elcio e na pastora Jaqueline, né? Nós vamos buscar mais revelações super de Deus. O perigo é que eles começaram a se afastar daquele evangelho de Paulo, se encher da palavra, se encher do conhecimento e achar que agora eles poderiam ser livres, a ponto de dizer tudo me é lícito.
O que acontece? Agora eu sou um crente maduro, eu sou conhecedor da palavra, então agora eu posso colocar até meus 2 pés no mundo, eu posso andar em qualquer lugar, ouvir qualquer coisa, tenho liberdade, eu sei quem eu sou. Esse é o perigo. Então eles estavam se dividindo em partido. A respeito de Apolo, que eu queria falar, aconteceu algo muito interessante. Ele estava pregando numa sinagoga e quem estava ouvindo a pregação era Áquila e Priscila. Foram o casal de Corinto que fazia rede também, artesãos, que acolheu Paulo, e Paulo morou com eles, trabalhou com eles inclusive no início, e eles estavam lá, esse casal simples, o irmão, a irmã. Quando terminou a mensagem de Apolo, né, aquela mensagem sofisticada, agora parafraseando aqui, esse casalzinho chega de forma muito discreta, chama o Apolo, reverendo Apolo, sua mensagem maravilhosa, muito rica, muito aprofundada. Vemos que o senhor conhece, foi instruído nos caminhos do Senhor, mas nós gostaríamos de aperfeiçoar o seu caminho. O senhor não gostaria de passar uns dias na minha casa, na nossa casa? O que acontecia com Apolo é que ele só conhecia o batismo de João. A respeito disso, quando Paulo está na cidade de Éfeso, alguns discípulos em Éfeso, ele chega e diz: vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? Nem ouvimos falar. E Paulo impõe as mãos, e aqueles irmãos são batizados, e eles são cheios do Espírito e começam a falar em línguas. Apolo, com todo aquele conhecimento, faltava ser cheio do Espírito Santo. Fica uma lição para todos nós, para mim. De uma forma muito similar, eu quero trazer esse testemunho para vocês também. Porque uma vez eu estava pregando aqui, isso fazem uns 2 anos, foi quando eu comecei a pregar, logo nas primeiras pregações. E quando eu terminei a mensagem, a irmãzinha, de uma forma bem similar, muito discreta, me chamou no canto, muito amorosa, com bastante jeito, e falou, não era pastor na época: irmão, eu gostei muito da sua palavra, muito bom, mas tem 3 coisas que eu gostaria de te falar. Você disse isso, que eu não concordo, por isso. Você também, depois você falou isso aqui, que eu também não concordo, por isso. E, em terceiro, por que você não se limita a pregar a palavra de Deus? Porque você está aqui, esse é o seu ofício. Gente, eu não tenho dificuldade de matar no peito crítica, porque a crítica é boa, ela nos faz crescer. Mas eu confesso que essa aí veio um soco na boca do estômago, com um revertério aqui, constrangimento, orgulho, vergonha. E eu virei para a irmã e falei: irmã, muito obrigado por suas críticas, eu aceito, mas difícil. Eu falei: eu vou orar sobre isso que você me falou. E na verdade eu não precisei nem orar, na hora mesmo o Senhor falou comigo. Entende? E agora a lição que eu quero trazer aqui primeiro, uma que realmente nós temos que estar aqui para pregar a palavra de Deus. Já fica de lição, porque a gente ouve um monte de coisa no YouTube, que a gente bate palma, ri e tal, mas só a palavra de Deus transforma. Eu tomo cuidado até nem mesmo mais para falar de qualquer outro assunto, saúde, por exemplo, que eu entendo alguma coisa, mas eu não sou qualificado para falar aqui de saúde. Eu posso gerar um problema para mim e para a comunidade. Então, se a gente quiser falar de saúde, tem que chamar um qualificado para isso.
E a segunda lição, presta atenção, essa irmã, tanto a Áquila, a Priscila, quanto a irmãzinha, poderia ter falado com qualquer um outro. Poderia ter falado no ouvido de qualquer um outro. Poderia ter começado um partido ali. Ferir o corpo de Cristo. Está vendo? Ele tinha que estar pregando a palavra de Deus, está falando bobagem, falou isso e aquilo, e começar a contaminar o corpo de Cristo. Então, ela foi muito sábia. Ela preservou a unidade do corpo de Cristo. Excelente. No mesmo dia, eu mandei um e-mail para a irmã. Falei, irmã, muito obrigado. Você foi de Deus e até hoje eu tenho muito respeito por ela, por essa pessoa. Deixa eu falar de mais 2 partidos aqui, porque a igreja era terrível mesmo, né? Paulo nem cita esses 2 porque eles não vão estar muito presentes nessa igreja. Mas no capítulo 1 vai falar de mais 2 partidos. O partido de Cefas, né? Eu sou de Cefas. Cefas quem é? Pedro, né? São irmãos que vieram de Jerusalém, foram discípulos de Pedro e provavelmente estavam dizendo, não, apóstolo mesmo é Pedro, porque foi Pedro quem esteve com Jesus. Paulo perseguiu os cristãos. Começaram a colocar dúvida sobre o apostolado de Paulo. Nós sabemos que Paulo foi chamado por Jesus para ser apóstolo. E o quarto partido, que esse para mim é o mais nocivo, eu já falei ele aqui, eu vou falar de novo. É os que chegam e falam, quer saber? Eu não sou nem de Paulo, não sou nem de Apolo, não sou nem de Cefas, eu sou de Cristo. Entendeu? Eu me conecto diretamente com Cristo, então eu não preciso de intermediários, eu não preciso me submeter a homens, eu não preciso me submeter àquilo que Deus concedeu para que uma igreja autêntica fosse formada. Nós estamos falando de igreja autêntica. Numa igreja autêntica, num corpo de Cristo autêntico, existe sim liderança, diáconos, presbíteros, dons de línguas, dons de interpretação, dons de servir, de generosidade, mas existe uma organização e existe compromisso. Essa é a igreja autêntica. E os de Cristo, eles vão querer desconstruir isso. Eles vão querer desconstruir o que Deus vem edificando. Eu estou falando isso porque esse espírito está muito acentuado hoje. Os desigrejados ou aqueles que dizem, não, onde 2 ou 3 se reúnem no meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então, estou aqui eu, meu amigo, minha esposa, já é a igreja. Jesus fala isso, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio de vós. Mas esse contexto não é de igreja, vai ler com cuidado. Deus constrói um edifício que chama-se a unidade dos santos, o corpo. Então, temos que tomar cuidado com o que desconstrói aquilo que Deus une. Irmãos, ele continua dizendo, aí ele diz, quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Ou seja, vocês estão olhando para nós como se nós fôssemos o cabeça disso aqui. Mas nós somos apenas servos pelo meio a quem vocês foram salvos. Eu fui salvo por meio da mensagem do pastor Elcio. Outros foram salvos por meio da mensagem do pastor Silas. Mas são todos cooperadores da obra de Deus, nada mais. Então, não eram aquelas pessoas não eram para ser julgadas como de forma que seria um líder partidário e eles fossem se dividir de forma alguma. O alvo de todos nós, os nossos olhos, de fato, eles devem estar
todos unidos em Cristo, olhando para Cristo, uma unidade. E aí depois vem os cooperadores para que tudo isso aconteça, a começar dessa liderança e nada mais. E aí ele diz, eu plantei, Apolo regou, Apolo veio depois, embora Apolo dê um crescimento muito grande para a igreja, muitos se converteram no ministério de Apolo, mas o crescimento, fica com isso na cabeça, o crescimento veio de Deus. É Deus que dá o crescimento, é Deus que concede líderes, é Deus que concede dons. Então, não somos nós que escolhemos o diácono que vai ficar na porta, não somos nós que escolhemos quem vai servir a ceia, não somos nós que escolhemos os músicos que vão tocar, é Deus que concede a cada um os dons necessários. E Ele dá o crescimento, de forma que quem planta ou quem rega não é coisa alguma, mas Ele dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá então o seu salário ou o seu galardão segundo o próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Está clara a mensagem? Agora vamos trazer isso para o nosso contexto, de uma forma rápida. Nós somos a Igreja Unção e Vida. Eu não conheço o contexto da Igreja Unção e Vida no Brasil, nunca estive numa Unção e Vida no Brasil. Eu conheço Unção e Vida a partir daqui, desde 2001, quando eu e minha esposa pisamos nessa igreja. Em 2001 nos convertemos aqui, e o que nós conhecemos de Unção e Vida, então, é isso aqui. Quando nós chegamos na Unção e Vida, os pastores principais eram o pastor Elcio e a pastora Jaqueline. Eles vieram da Inglaterra para cá em 99, eu acho que foi no final de 99, no começo de 2000, eles começaram uma célula, um pequeno grupo na casa deles, com 2 ou 3 membros, mais a pastora Jaque e a pastora Elcio. Foi ali que eles começaram a orar e começaram a se reunir. Não muito tempo depois, acho que aproximadamente um ano e meio depois, chega eu e a Paty na congregação. Só que eles não estavam mais reunindo na casa deles, agora eles estavam reunindo num templo muito bonito no centro de Londres, e a igreja já tinha crescido para uns 100 membros. Quem foi que deu esse crescimento? Deus. Tá claro? Foi Deus. Começa ali um edifício de Deus chamado Unção e Vida. Passa poucos anos, acho que uns 3 ou 4, Deus envia Silas. Olha que interessante, né? Porque Paulo também estava em Corinto e Deus enviou Silas para ser o cooperador de Paulo. Silas e Timóteo. O pastor Silas veio sem o Timóteo, veio ele sozinho para ajudar, para ser um cooperador no ministério do pastor Elcio. E ele veio com os dons específicos que Deus já tinha dado para ele. E diferente de Paulo, que fica 1 ano e meio, o pastor Elcio e a Jaque ficam conosco por 15 anos. E depois Deus os encaminha para a América. Quem foi que levou o pastor Elcio e a Jaque para a América? Deus. Vocês creem que foi Deus? Sim. Eu não tenho a menor dúvida. Nesse meio tempo fica o pastor Silas e a mãe Nice, né, conosco. A mãe Nice com os dons espirituais dela, uma mulher de bastante oração, e o pastor Silas com os dons espirituais dele. E eles passam conosco 2 anos, 1 ano e meio, aqui na liderança, com a gente. O pastor Silas sofre alguns problemas de saúde, e ele ora, a Manice ora, a igreja ora, e ele é curado de Alzheimer, de forma sobrenatural. Mas nesse processo já havia se falado que o cajado passaria para mim, para minha esposa, para a Paty. Já tinha data marcada. Quem foi que
colocou a mim e a pastor Roberta, a pastora Patrícia aqui para liderar esse rebanho. Vocês creem? Eu falo diante de todos vocês e diante de Deus, eu nunca almejei esse cargo. Eu fui líder de célula, sempre cooperei bastante na igreja, eu e a Paty, trabalhamos sempre juntos com os nossos líderes, mas ser pastor nunca me passou pela cabeça. Foi uma surpresa para nós o dia que eles vieram falar conosco. Oramos, passamos um processo, e eu quero trazer também aqui o Peça. Antes de nós assumirmos, Deus levantou um obreiro chamado Clodoaldo Peça, e a Kátia, sua esposa. A Adriana conhece bem, o Luiz não está aqui hoje, o João conhece bem. Nós passamos 1 ano fazendo um treinamento com o Peça, porque ele tem um dom de mestre. Ele tem um dom excepcional de mestre. Então, eu agradeço, eu atribuo muita coisa do que eu faço aqui hoje ao Peça. Veja como Deus trabalha. Agora, deixa eu voltar um pouco. Quando nós entramos na igreja, existia uma visão chamada visão celular, a visão de ganhar almas, multiplicar, né? Evangelizar, multiplicar, ganhar, consolidar, enviar. Muito rápido, tá bom? Ok? Essa era a visão, uma visão forte de evangelismo. Ela era tão forte que eu me converti no ministério do pastor Elcio, mas muito da contribuição para a nossa conversão se deu dentro da casa de um casal, irmãos que hoje não estão mais conosco. Mas lá eu fazia 1000 perguntas e era muito edificado. A partir dali eu comecei a ler a Bíblia, nunca mais parei. Muito alimento eu recebi nesse pequeno grupo. E não só recebi, como naquela unção forte de ganhar almas, nós ganhamos muitas almas, eu e minha esposa. Trouxemos da rua para dentro de casa, trouxemos da rua para dentro da igreja, se converteram, alguns se foram, outros se formaram, se tornaram pastores. A Kelly, né? Hoje está só a Kelly, né? Acho que não, a Kelly, Esther, o Álvaro. A Kelly, Esther, o Álvaro. Sim, mas aí veio através da Kelly, né? E o Álvaro eu considero também que a gente gastou tanto tempo conversando, mas aquela época era muito forte. O pastor Silas veio e ele trouxe todo o dom dele de espírito, né? Aquela unção de espírito, unção de cura, com cultos de cura e etc. E aí, quando foi por volta de 2006, a Jaque recebe a visão da casa de oração. Quem que deu a visão para a pastora Jaqueline? Deus. Veja que essa visão celular, ela é bastante horizontal. Você olha, né? É óbvio que você trabalha com Deus, mas você vai olhar muito ao seu redor. Você vai olhar para as almas, vai trazer, vai trabalhar. A visão casa de oração, no meu ponto de vista, ela tem também esse horizontal, mas ela vai ser mais acentuada num contexto mais vertical, ou seja, você vai se aprofundar no conhecimento de Deus. Você vai se aprofundar na mensagem do precursor. O que é a mensagem do precursor? Jesus vai voltar e nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Por que nós precisamos estar preparados? A Bíblia é clara em dizer que nós somos a noiva preparada, nós fomos preparados. Então nós estamos sendo preparados. Então, meus irmãos, tem aquela turnos de oração, intercessão e uma ênfase muito grande no conhecimento da palavra. Lembra? Orar a palavra, cantar a palavra, memorar os versos, deixar a palavra entrar dentro de você. Coisa que também tinha, mas não era tão acentuada no ministério da visão celular e vice-versa. Então, nós temos
eu vim de duas visões, alguns chegaram mais recentes, a maioria de vocês passaram pelas duas, outros vieram da casa de oração, mas viemos da visão celular, passamos pela visão casa de oração, e agora vem o pastor Roberto e a pastora Patrícia. O que nós vamos fazer com essas visões? Vamos jogar tudo fora e agora vamos trazer uma visão nova aqui. Vamos pegar esse edifício, vamos desconstruir e vamos começar tudo de novo. Vocês acham que é assim que Deus trabalha? Não. Faz algum sentido? Nenhum. Então o que nós fazemos? A visão, todas as duas são de Deus. Todos nós fomos chamados para ser luz e sal na terra, chamados para testemunhar Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados para conhecer Jesus, conhecer a sua glória e sermos transformados à sua glória. Todos nós fomos chamados para orar e interceder. Todos nós fomos chamados para nos preparar no nosso caráter, a semelhança de Jesus, para encontrarmos com Ele. O que faremos? Agora eu vou para a segunda parte e vai ser muito fácil e muito rápido eu passar para vocês a segunda parte. Eu vou ler a nossa visão hoje e quero deixar a missão para cada um de vocês. Eu quero que vocês entendam o seguinte: no corpo de Cristo, todo mundo tem uma missão. Aquela igreja de Corinto era rica em dons, não souberam aproveitar. Eu vejo que nós temos uma pequena deficiência aqui de dons por não conhecerem os dons ou por não buscarem. Mas cada um de vocês tem um dom que Deus dá ou deu para vocês. E eles devem ser usados. Amém? Amém. Então eu vou passar a visão para vocês e vou passar a missão. Qual que é a nossa missão hoje? Vamos para Efésios 4:17. Eu vou ler um verso para vocês e depois eu vou ler o contexto, tá? Mas esse verso que eu vou ler para vocês é a nossa visão hoje. E eu quero que vocês escutem com muita atenção. E eu estou terminando. Se Deus me der graça, eu termino em 10 minutos. Efésios 4, o verso-chave, o verso central é o verso 13. Diz assim, eu vou ler o 12 e o 13. Com vistas ao aperfeiçoamento, com vistas, a visão ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aí vem o verso 3. Para onde nós estamos indo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A nossa visão, irmãos, é nós nos aperfeiçoarmos uns aos outros através dos nossos dons, a fim de crescermos, sermos edificados em todo conhecimento de Cristo Jesus. Nós temos uma igreja mãe chamada KT. Deixa eu trazer isso para vocês. Eles têm uma visão. A visão deles, a visão do KT, que nós somos parte, nós não estamos fora do KT, é Londres e o mundo para Cristo. Mas o que nós temos buscado, eu e a Paty, buscado de Deus, é que nós não é o momento, o tempo, de nós falarmos para vocês, Londres e o mundo para Cristo. Nós vamos ficar perdidos no estágio onde nós estamos. Agora é a hora, irmãos, essa é a mensagem, de nós orarmos, olharmos uns para os outros e crescermos
no amor de Cristo, em unidade, sendo edificados. Não estou dizendo que não podemos evangelizar e não podemos fazer todas as outras coisas que concernem ao reino de Deus. A porta está aberta, pessoas virão, pessoas de qualquer nação, outras nações virão, ouvirão o Evangelho, serão abençoadas. Nós somos uma igreja que essa é uma das características nossas, que não podemos falhar de forma alguma. Nós temos que olhar para os necessitados, para os pobres. Temos que fazer missões. Se nós não vamos na África, ninguém aqui, pelo menos nesse estágio, sai daqui, vai para a África ou vai para a Índia fazer missão, mas nós conhecemos missionários nos países pobres de miséria. Então nós devemos suprir a necessidade desse povo. Nós vamos continuar fazendo isso, e eu já vou, diga-se de passagem, dia 9 de outubro, dia 7 de outubro, não marquem festa de aniversário. Aliás, eu sei que já tem uma festinha agora por vir no sábado, mas eu queria pedir, não façam festa no sábado. Deixe esse espaço para a comunidade. Com todo amor, já houveram várias, e não estou criticando ninguém absolutamente. E até convido o pastor e a pastora, mas nós não podemos ir. Porque imagina, vem o povo aqui, cadê o pastor? Está na festinha de aniversário. Entende? Então, com todo respeito à comunidade, nós mudamos o horário de domingo de manhã para sábado à noite, respeitando famílias, principalmente filhos, e que ficaria bem melhor para que nós pudéssemos congregar. Então, busquem deixar esse tempo livre, porque acaba atrapalhando, porque você vai chamar os irmãos e as irmãs da comunidade, vai querer que eles vão. Então, missões, dia 7 de outubro. Voltando a falar da nossa visão e concluindo, isso aqui é importante entender, que Deus age então através dessa multiplicidade de dons que Ele concede a cada um, para o fim comum, que é o nosso aperfeiçoamento à semelhança de Deus. Agora eu vou só terminar de ler o texto para vocês. Está muito claro, eu não preciso pregar. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí continua, escutam comigo com atenção, 2 minutos. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, ideias, pensamentos que desconstroem aquilo que Deus quer construir. Mas, seguindo a verdade, seguindo o que a Bíblia nos ensina, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos, irmãos, cresçamos em tudo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Qual que é a sua cooperação? Pergunta para você agora mesmo, qual que é a sua cooperação no corpo de Cristo? É importante essa pergunta para você, meu irmão, minha irmã, é muito importante. A primeira coisa, o primeiro passo que você tem que dar na sua vida é se interessar pelo seu chamado, seu dom, sua cooperação. De cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Irmãos, amor é o sentimento mais nobre que um ser humano possa possuir.
é amor. Deus é amor. Quem disse essa frase foi João. O que muitos na igreja hoje fazem, eles pegam essa frase, Deus é amor, para justificar todos os seus caminhos mal escolhidos. Justificar todas as suas vontades e desejos da carne e dizer que Deus ama. Mas o contexto de Deus amor em João não é esse. Ele está dizendo o seguinte: irmãos, eu peço a vocês, amemos uns aos outros, porque o Espírito de Deus está em vós, e Deus é amor. Uma vez que Deus está em você, exista amor dentro de você. Eu sou muito grato por essa comunidade. Eu acho que nós somos muito saudáveis, mas eu quero enfatizar, quero trazer isso mais uma vez. Sempre muito cuidado se você não vai ferir um irmão ou uma irmã com uma crítica ou fala mal. Você está ferindo o corpo de Cristo. Irmãos, eu conheço a maioria de vocês. Eu poderia apontar para cada um, eu teria dedo para apontar para cada um de vocês e falar o defeito de cada um de vocês, porque a gente se conhece. Só que o dedo de cada um de vocês também poderia apontar para mim e vocês falariam defeitos diversos ao meu respeito. Então o que nos resta? A não ser baixarmos nossas armas que ferem o corpo, que ferem um ao outro, e amarmos, compreender, tolerar, considerar o outro superior a si mesmo. Se nós conseguirmos isso, nós somos uma igreja humildezinha, mas nós podemos ser uma igreja modelo. Isso para mim é o que mais interessa. Vale muito mais do que 1000 que não se conhece, não se relaciona. Para mim, o mais valoroso, irmãos, isso aqui é a casa espiritual de vocês. É aqui que nós nos alimentamos e crescemos. Então eu faço um apelo para todos nós aqui. Vamos investir no que é nosso, olhando para os nossos filhos. Vinha um texto na cabeça, eu quero achar se o Senhor me der graça. Qual que é a missão de cada um de vocês? Qual que é a nossa visão? O aperfeiçoamento dos santos no conhecimento de Cristo Jesus. A Paty pregou na semana passada sobre a glória de Deus e conhecer a glória de Deus. Como que eu vejo isso? Irmãos, não tente fechar o olho e ficar... contemplar a glória do Jesus maravilhoso, pensando num homem de olhos assim, estrelas e pá... Esse não é o propósito. O propósito da glória de Deus é você olhar principalmente para o caráter de Cristo, para a bondade de Cristo, como nós pregamos aqui. Como alguns estão fazendo exercício, buscar a bondade de Cristo na Bíblia. Começa a olhar para Ele, como Ele se relacionava com as pessoas. Eu já meditei um bocado, é claro que eu tenho que meditar muito mais, mas eu olho para Jesus... Que magnífico você vê uma perfeição de amor. Você sabe o que é isso? É 0% de margem de erro em amor. A perfeição em justiça. 0% de margem de erro em justiça. E em todas as características que apontam para Jesus Cristo. Um ser perfeito. Por isso que os discípulos ficaram maravilhados. Nós vimos a glória de Deus num ser humano. Você só vai ver um homem desse em Jesus. No demais, somos todos iguais, carecemos da misericórdia de Deus, somos todos pecadores. Eu espero que vocês entendam que eu também tenho pecado e careço da misericórdia de Deus. Amém? Irmãos, em relação à liderança, é muito importante, eu quero trazer esse assunto aqui.
Olhem para trás. Eu queria pedir isso aqui, mas eu não vou ter tempo de forma alguma, para nós orarmos pela nossa liderança. Mas nós não vamos ter tempo. Mas Deus falou tanto comigo. Olha para trás. Veja quem eu concedi no meio de vocês. Por meio de quem você foi salvo. Por meio de quem você foi edificado. Por meio de quem você foi aprofundado na palavra, na oração e na intercessão. Gente, não critiquem os líderes, porque eles trabalharam muito mais do que qualquer um de vocês. Pode ter certeza, agora eu sei aqui como ninguém. A respeito dos líderes, deixa eu trazer um texto de Jonathan Edwards para vocês. Isso é muito sério, porque são pessoas puras que Deus coloca, com defeito, mas Deus coloca para nos liderar. Paulo tinha pecado também, ele se considerava o maior pecador de todos. Jonathan Edwards disse assim: escutem, se alguns cristãos que se têm queixado dos seus ministros tivessem dito e agido menos diante dos homens e tivesse se aplicado com todos seu poder em clamar a Deus pelos seus ministros, teriam, por assim dizer, levantado e agitado o céu com as suas orações humildes. Deixa eu terminar. Fervorosas, incessantes, em favor deles, e teriam tido muito maior sucesso. Você quer realmente ferir a igreja? Começa a partir do líder. Mas essa é a estratégia do inimigo. Porque se você fere o líder, critica o líder, você fere o corpo de Cristo, você começa a dividir, você enfraquece o corpo de Cristo e você enfraquece a si mesmo. Porque ninguém fora do corpo vai ser tão edificado como dentro do corpo. Antes, esse é um exercício que eu faço e queria passar para vocês. Antes de vocês criticarem alguém, falar mal de alguém, não faça sem antes derramar uma lágrima de oração pela pessoa. Se você não conseguir derramar lágrima de oração pela pessoa, é maldade, é ferimento. Se você conseguir orar pela pessoa, derramar lágrimas, você vai ver que o seu sentimento em relação a essa pessoa vai mudar. Por experiência eu falo. Gabi, eu queria que você colocasse um vídeo. Vamos... pode apagar a luz, João, por gentileza? Nós pedimos que pudéssemos passar um vídeo para vocês e vamos assistir. Desligou? Oh. Oh, mas tá escuro, hein? Tá escuro. Aí. Olá, pessoal. Graça e paz. Amados da Igreja Unção e Vida aí de Londres. É uma alegria estar reconectando com vocês através dessa gravação, tendo esse tempo. Nós estamos com saudades e estamos amando poder comunicar com vocês hoje. Boa noite, amados, a nossa querida Igreja Unção e Vida em Londres. Boa noite, que a paz e a doçura do Espírito Santo esteja permeando o coração de vocês hoje, especialmente nessa reunião tão maravilhosa que nós vamos compartilhar do corpo e do sangue do nosso amado Jesus Cristo, que nos lembra, né, do nosso destino e que nos lembra de quem nós somos, noivas dele, e nós somos comunhão um entre o outro. Então é um prazer estar com vocês hoje aqui. Amém. Bom, nosso objetivo aqui é compartilhar um pouco do que Deus está fazendo nas nossas vidas nesse tempo, não é? Já são 4 anos praticamente que nós saímos daí,
que o Senhor nos tirou, como Ele tirou Paulo e Silas, como Ele tirou Paulo e Barnabé, e Paulo e outros companheiros de lugares diferentes. E Deus tem essa dinâmica, não é? De levar os servos deles para lugares diferentes. Nós realmente entendemos que o Senhor nos trouxe aqui para Kansas City, para a América, para nós servirmos a igreja, o corpo de Cristo na terra. Especialmente nós temos feito bastante ministrações no Brasil e temos visto realmente as mãos do Senhor. Então nós queremos compartilhar um pouco dessa jornada. Esses anos não foram anos muito fáceis. Se adaptar, readaptar num novo lugar não é fácil. Nós amávamos e continuamos amando Londres, a igreja, o chamado de orar por essa cidade, de ver avivamento aí na Europa. Mas o Senhor tinha essa missão para nós. E quando nós estávamos aí ainda, o Senhor foi muito claro em dizer, através de pessoas diferentes, da sua palavra, sonhos, que Ele teria esse estágio para nós, que nós seríamos usados para levar a mensagem de oração, casa de oração, avivamento, precursores, especialmente para o Brasil. Queria nos conectar com muitos ministérios que nós nem fazíamos ideia, que ainda estavam por ser despertados, e que nós seríamos esses instrumentos, que se nós obedecêssemos, o Senhor nos usaria. E nós temos visto. Então, só para dizer para vocês que vocês, de certa forma, são parte disso, porque nós ficamos tantos anos aí, semeando, crescendo juntos nesses princípios da palavra, entendendo um pouco mais, lutando junto com as mensagens que o Senhor começou a trazer, lembra? Através da Jaque primeiro, depois nós todos juntos, fazendo cursos online juntos, crescendo, e tudo isso vem amadurecendo em nós, mas não só em nós na terra. Então, assim, só para reforçar o que Deus fez conosco aí por vários anos, Ele continua fazendo na terra. Na verdade, aquilo que aconteceu conosco aí, nós temos descoberto que aconteceu também com muita gente, ou começou a acontecer na mesma época, em nações diferentes. E hoje, nós estamos assim, muito intensos na mensagem, mais do que nunca, muito fortes naquilo que Deus plantou no nosso coração aí em Londres, junto com vocês, alguns queridos que eu não posso me esquecer, que semearam a vida, o tempo, sacrificialmente, trabalhando menos, dando mais horas para a oração. Aquela fase que nós tivemos, nós crescemos muito juntos, e hoje nós estamos vendo pessoas que nós vamos lá no Brasil, às vezes falam, eu acompanhava vocês, eu acompanhava a Casa de Oração de Londres, e isso mudou a minha vida. Pastores, ministérios. Nós estivemos outro dia num lugar remoto, nem lembro onde que era. Remoto. Acho que era Maringá. Acho que foi Cuiabá, um lugar remoto. E as pessoas falando para nós que eles já acompanham o iHop português por muitos anos. E eu falei, me fala mais. Era iHop London. E eles ouviam a gente, lembra, precariamente, como nós fazíamos, mas já eles gravavam as mensagens, transcreviam e montaram sala de oração e funcionam até hoje. E isso foi belo ter ouvido tudo que nós fizemos, todas as sementes foram válidas, todo o processo é belo. O Senhor faz todas as coisas belas a seu tempo, e nós estamos certos disso, igreja, certos disso. Nós estamos no momento certo, no lugar certo, na hora certa, quando nós estamos dentro do propósito do Senhor. E a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que anda com propósito. Então nós sabemos que seja lá o que o Espírito Santo está fazendo aqui no Brasil ou em Londres, através de vocês, nós somos parte daquele grande exército. Lembra que o Senhor nos falava sempre, né, pela visão que o Senhor me deu, que a gente podia ser um bloco de generais muito pequenininho, mas a gente era um bloco de general no propósito grande do Senhor na terra. E isso não mudou. Minha palavra de amor para vocês e de encorajamento é nada, nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhuma palavra que saiu dos nossos lábios, concordando com a grandeza do que Deus está fazendo na terra, passou. Todas elas caíram no solo, todas elas estão florescendo fora do Brasil,
no Brasil, aí em Londres, aqui em todos os lugares, porque o nosso Deus é universal. Nós oramos num lugar específico geográfico, mas Ele usa as sementes como Ele quer e por toda a terra. Então, irmãos amados, nosso carinho e amor, olhando essa jornada, né, tão bela que nós vivemos em Londres, tantos frutos maravilhosos, tanto crescimento. Tudo que nós podemos entender é que Deus está trabalhando e nós trabalhamos com Ele. Nós somos Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo este povo, a Igreja Unção em Vida de Londres. Nós, Senhor, declaramos a Tua glória sobre eles. Abençoamos, Senhor, o Roberto, a Patrícia, o time de líderes, esse pequeno grupo e rebanho que o Senhor tem escolhido para estar aí em Londres. Senhor, mantendo a fé, mantendo a sua firmeza. Pai, obrigado porque o Senhor nos chama para uma vida de santidade, de piedade e de expectativa da sua volta. Restaura, Senhor. Eu oro por um avivamento, por um reavivamento nos corações. Aqueles que já tiveram a chama acesa um dia, Senhor, volta a acender a chama. Aquece o coração desse pai, dessa mãe, desse obreiro, dessa obreira, das crianças, Senhor, para cantarem a Tua vinda, para Te buscarem. Senhor, desperta essa igreja. Senhor, o Senhor fez grandes coisas e ainda está fazendo. Pai, nós abençoamos este povo, nesse dia, nessa ceia, com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem na paz e na graça do Senhor. Amém. Um grande beijo, igreja. Amamos vocês. Amém. Amém? Esses são os pais espirituais, foram quem fundou essa igreja. O pastor Elcio e a pastora Jaqueline estão na América, e o que eles falaram tem muito a ver com o que eu falei aqui para vocês. Me estendi um pouco, muito difícil. Eu na verdade, eu teria mais coisas para falar. Eu sei que vocês estão cansados, peço perdão por isso e agradeço demais a paciência de vocês para ouvir. Amém? E eu quero agradecer, eu não vou citar nomes, mas quero agradecer a cada um dos que tem trabalhado mesmo de coração junto com a gente, porque sozinho a gente não consegue. E Deus levanta pessoas para estarem do nosso lado. Às vezes uma oração para nós representa bastante. Quando a oração é genuína, representa bastante. Vamos edificar juntos. É a sua vida que está sendo edificada. Tem um texto que diz, agora eu perdi, ele vai dizer que uma comunidade como essa edifica, fala com muita clareza. Edifica. Agora eu não lembro. Profetinho aqui crescendo. Já gosta de um púlpito. Chamado. Fecha seus olhos por um momento. Vamos agradecer e nós vamos cear.